Obrigada por acessar a nossa mensagem, mas antes de iniciá-la, eu quero fazer um desafio a você que faz parte da nossa comunidade online ou que é abençoado pelo nosso conteúdo. Saiba que a nossa comunidade presencial já está se engajando. Nós adquirimos uma propriedade fantástica que nos capacitará a continuarmos no avanço da missão. As adaptações necessárias já iniciaram e queremos que você se engaje com o futuro da nossa comunidade. Afinal, nós somos Chácara. Nós queremos e vamos continuar transmitindo nossos encontros online. Para tanto, temos um desafio de compra de equipamentos, transmissão e instalação. O valor total é de R$210 mil e contamos com o seu engajamento neste momento. Você pode se envolver com o código Pix online@chácara.org. Ou você pode apontar o seu celular com o aplicativo do seu banco para ler o QR Code ao lado. Qualquer dificuldade, entre em contato com a gente. Muito obrigada pela sua atenção. Agora a nossa mensagem terá início e que Deus fale ao seu coração. Boa noite. Ontem eu estava num evento e uma pessoa que frequenta a nossa comunidade, ela disse: pastor, mas essa série está sendo muito boa, né? Eu ouvi aquilo como um elogio, é claro, mas eu fiquei pensando comigo, mal sabem as pessoas que estão ouvindo uma série como essa, tudo que passa pelo coração de quem vai falar o que a gente tem que falar. Porque, assim, eu venho aqui aos domingos sabendo que eu vou dizer coisas que boa parte de vocês vai discordar. Alguns de vocês vão dizer: não penso como você. Ou seja, não é fácil a gente ser igreja com a disposição de ser contra a cultura. Porque eu diria, nós vivemos um momento histórico onde a maioria das igrejas, principalmente aquelas que estão crescendo, elas não tocam nos temas que nós estamos tocando. E os temas que nós estamos tocando, eles não são nada fáceis de serem abordados. E, assim, hoje, o tema é um pouquinho mais leve. Sexualidade líquida em tempos de relacionamentos descartáveis. E para quem acompanha aqui a nossa comunidade já há alguns anos, quando lê esse conceito, amor líquido, a sexualidade líquida, a sociedade líquida, já sabe de onde vem. Uma das referências que eu creio que são inegociáveis para a compreensão da cultura atual é o pensamento do sociólogo Zygmunt Bauman, e um dos livros que ele escreve é justamente esse livro, Amor Líquido, sobre a fragilidade dos laços humanos. Zygmunt Bauman era um cientista social, ele não tinha vínculo algum com a fé cristã, ele olhava a nossa sociedade, observava a cultura ocidental e a descrevia.
E quando ele fala de amor líquido, ele define da seguinte maneira: o amor líquido é o amor a partir do padrão dos bens de consumo. Mantenha-o enquanto ele te trouxer satisfação, e o substitua por outros que prometem ainda mais satisfação. Ou seja, essa é a base em que muitas relações são construídas na nossa sociedade ocidental. Relações amorosas, às vezes amizades, até mesmo a relação com uma comunidade local. Nós nos relacionamos ou mantemos uma relação enquanto ela nos satisfaz. Mantemos uma relação enquanto ela nos dá algum tipo de prazer. Quando essa relação entra num momento em que nós precisamos oferecer alguma coisa nessa relação, nós a descartamos. Talvez a imagem mais comum para a gente compreender o que Zygmunt Bauman está dizendo é o chiclete, né? Nós mascamos o chiclete enquanto ele tem docinho. Quando termina o docinho, a gente descarta e pega outro. E é assim que estão se estabelecendo as relações na sociedade contemporânea, principalmente as relações afetivas, amorosas e sexuais. E ele complementa dizendo: é o amor com espectro de eliminação imediata, ou seja, diante do menor sinal de insatisfação, você já dá um delete nele, você cancela, né? E assim também de ansiedade permanente, pairando acima dele. Por que ele fala que esse tipo de relação gera uma ansiedade no coração das pessoas? Ele complementa: na sua forma líquida, o amor tenta substituir a qualidade por quantidade. Mas isso nunca pode ser feito, como seus praticantes mais cedo ou mais tarde acabam percebendo. Os praticantes do amor líquido, os praticantes das relações líquidas, os praticantes das relações descartáveis, eles passam a vida trocando de parceiro, trocando de relação, em busca da relação perfeita. E é interessante, né? Quando você tem que trocar 2, 3, 4 vezes, a pergunta é: qual é a parte errada nessa relação que não dá certo? Mas a pessoa passa a vida inteira experimentando, provando, tentando, trocando, e o resultado final, via de regra, é frustração, é tristeza, é depressão, é angústia. É angústia. Agora, aonde ou como nós chegamos até aqui? Porque a temática que nós vamos tratar hoje, ela não, ou o que eu vou dizer talvez não faça sentido nenhum, se você não compreender o que aconteceu na sociedade ocidental ao longo dos últimos séculos. É verdade que toda a revolução sexual que nós vivemos na sociedade ocidental, ela tem início ali na década de 50, década de 60, e vem num crescente, mas algo aconteceu muito antes disso, e para tanto eu queria relembrar vocês dessa linha proposta pelo filósofo cristão Francis Schaeffer nesse livro A Morte da Razão. Ele diz que nós precisamos entender a história como essa linha. Abaixo dessa linha nós temos o mundo criado. Abaixo dessa linha nós temos a natureza, nós temos a história, nós temos a cultura, nós temos as relações humanas. Tudo o que acontece na história está abaixo dessa linha. Mas existe algo acima da linha, que é o eterno, que é o espaço de onde Deus reina. Nós acabamos de cantar há pouco, vem reinar em mim, ou seja, Deus reina no eterno, e nós queremos que Ele reine em nossas vidas, na história. Agora, essa divisão entre eterno, histórico, graça e natureza, explica grandemente a forma como por muitos séculos nós nos relacionamos com a verdade. Quando você pega, por exemplo, lá no Antigo Testamento, o povo de Israel,
o que era verdade para o povo de Israel. A verdade para o povo de Israel era aquilo que o Deus que vive no eterno revelava na história. Então, tudo quanto Deus eterno revelou na história são princípios e valores norteadores para a vida. E foi assim por séculos. Depois nós entramos na era cristã, pós-Jesus, e por séculos se mantém assim. A sociedade europeia, vivendo debaixo da influência do cristianismo, concebendo que princípios e valores foram revelados pelo Deus Criador. É verdade, a gente não pode desprezar o fato de que ao longo dos séculos, principalmente durante a Idade Média, a igreja ou a religião fez mau uso disso e passou a impor determinadas regras e valores que nunca foram revelados por Deus, mas que a igreja passou a estabelecer porque era do interesse da igreja instituição. E depois isso é rompido num determinado momento. No entanto, o que acontece é que por volta ali do século 17, 18, começa a existir uma reação a esse modelo, chamando esse processo de opressivo. Ou seja, esse negócio de Deus dizer o que nós devemos fazer é opressivo. Esse negócio de Deus dizer o que eu tenho que fazer com a minha sexualidade, quem é Deus para dizer o que eu tenho que fazer com a minha sexualidade? Quem é Deus para dizer o que eu tenho que fazer com a minha vida? Tem nisso uma reação a esse modelo grandemente liderada pelo iluminismo francês, de onde vem a modernidade, de onde vem o positivismo, de onde vem a estrutura básica da cultura ocidental como nós conhecemos. Ou seja, a modernidade tem o seu berço no iluminismo, e o iluminismo é uma reação a esse modelo, e se o iluminismo reage a esse modelo, no qual a verdade é o que Deus revelou a nós, a pergunta é: o que é verdade aqui? Primeiro, o iluminismo anula a ideia de graça e de eterno. Só existe natureza e história. E nós, seres humanos, precisamos tomar decisões acerca dos rumos das nossas vidas. Nós precisamos estabelecer o que nós queremos fazer das nossas vidas. Assim, o iluminismo estabelece como verdade o senso comum. O senso comum que nós encontramos através da razão. Então, daí surgem todas as logias, né? O que é verdade é o senso comum estabelecido pelos próprios homens para os próprios homens. O homem à medida de si mesmo. Qual é a verdade? É o que o homem pensa ser verdade e que ele chegou através da razão e do diálogo com outros homens. O problema desse sistema é que ao longo do século XX, deixa eu voltar um pouquinho, a promessa que o positivismo traz, ou que toda ideologia moderna nos traz, é que se nós nos organizássemos em torno das verdades estabelecidas como senso comum, se nós nos organizássemos em torno dessas verdades, o progresso seria inevitável. Então, o futuro da sociedade humana estava em se organizar em torno das verdades estabelecidas, ordem e progresso. Já viram isso em algum lugar, né? No slogan da nossa bandeira existe o coração do positivismo derivado do iluminismo. Só que o que acontece? Ao longo do século XX, essa sociedade ocidental, que esperava que ordem nos levaria ao progresso, vê duas grandes guerras mundiais. Inúmeras, milhares de pessoas morrendo. Essa sociedade ocidental vê o Holocausto, vê o nazismo, vê
2 bombas atômicas sendo derrubadas sobre 2 cidades japonesas, Hiroshima e Nagasaki. O que acontece a partir daí, existe uma gradativa decepção para com esse modelo. Ali, começando nos anos 50, existe uma revolução cultural que quem era vivo naquela época, talvez criança, mas não percebia. Anos 60, essa revolução cultural começa a ganhar forma, sexo livre, hips, Beatles, no Brasil, Tropicália, os estudantes de soulboard na França indo para as ruas. Década de 70, essa revolução cultural se intensifica com o feminismo. Anos 80, isso vai ganhando energia, fôlego, força, até que culmina na virada do século com a revolução digital. E a revolução digital vai propagar todos esses princípios e valores dessa revolução cultural que nos leva ao que nós chamamos de pós-modernidade. A pós-modernidade é uma reação à modernidade. A pós-modernidade é fruto da decepção com o projeto moderno. Zygmunt Bauman gosta desse outro termo, modernidade líquida. Mas se aqui a verdade é determinada pelo que Deus disse, revelação. E aqui a verdade é determinada pelo senso comum. O que é verdade na pós-modernidade? A verdade é a minha experiência. Eu determino o que é verdade. Eu determino. E aí eu percebo quão difícil tem sido cada vez mais fazer o papel que eu faço como pastor, abrindo um texto bíblico e ensinando para as pessoas o que Deus disse. Porque a maioria delas vem aos domingos escutar o que Deus disse, mas elas escutam na seguinte perspectiva: a minha experiência é diferente. Eu não penso assim. Eu não acho que funciona assim. Por sinal, eu leio a Bíblia de maneira diferente. Eu enxergo esse texto bíblico de uma outra forma, ou seja, o eu determina o que é verdade, e aí a gente tem uma multiplicidade de verdades. Cada um tem a sua própria verdade, ou talvez cada um tenha um pedaço da verdade. Agora, perceba que a pós-modernidade, ela tem uma obsessão, que é a desconstrução das instituições estabelecidas na modernidade, o descrédito a essas instituições, e perceba, o descrédito à democracia, o desprezo à democracia, às instituições democráticas. E mais do que isso, a desconstrução de qualquer sinal, cheiro, qualquer influência, especialmente da fé cristã. O homem e a mulher pós-modernos, eles são altamente abertos para religiosidades alternativas. Eles inclusive integram elementos do budismo na sua prática de vida, insights do islamismo, considera sábio determinados itens de religiosidades africanas. No entanto, quando se fala de cristianismo, existe aqui uma verdadeira cristofobia. Cristofobia. Numa universidade, alunos com diferentes perspectivas religiosas podem falar e eles são respeitados. Se um deles falar e for percebido que ele defende a fé cristã, ele vai ser ridicularizado, se não chamado de opressor. Chamado de opressor. Agora, perceba o impacto disso, dessa definição. A verdade é o que eu penso. A verdade é a minha experiência na sexualidade. Nós
Na série Identidade mostramos essa imagem na qual reflete a cultura sexual contemporânea no mundo ocidental. O que eu sou quem eu sinto ser. Não é o meu corpo que determina quem eu sou. O que eu sou, o que eu sinto ser. Eu sou quem eu desejo ser. Eu consigo me autoconstruir. Identidade é um processo de autoconstrução. É o eu. Eu sou quem eu experimento ser. A minha experiência diz que esse é o caminho. Eu sou quem eu decido ser. Deixa eu mostrar o efeito disso para vocês. Esse é um quadro simplificado das diferentes identidades sexuais no mundo contemporâneo. As 3 primeiras, a maioria de vocês já ouviu falar. Vai acompanhando e vai tentando identificar aqui quantas dessas identidades sexuais você conhece. Isso é caos. Isso é um caos. E o que é interessante, eu propositalmente deixei por último a assexual. Porque a sensação que eu tenho é que muitos jovens, ou homens e mulheres, diante desse caos, ou talvez diante da experiência frustrada em inúmeras tentativas nessas várias identidades, eles chegam a uma opção de assexualidade. Nenhuma das opções anteriores. Eu não quero mais viver nada relacionado à sexualidade. Cansaço, decepção, angústia. Agora, se você acha que isso aqui é complicado, deixa eu te apresentar a mais nova identidade sexual que tem gerado, como diz o próprio título ali, debate nas redes sociais. Abrosexualidade. Quem aqui sabe o que é abrosexualidade? Quem aqui está com medo de dizer que sabe o que é abrosexualidade? Vamos lá, olha só. Abrosexualidade é a orientação sexual fluida, líquida, onde a pessoa se identifica com diferentes sexualidades ao longo do tempo. Ela ao longo da jornada da vida, ela se identifica ora com identidade sexual, ora com outra, ora com outra, ora com outra, porque a identidade sexual dela não é sólida, não tem como base nada consistente, a não ser a experiência e o eu decido. Assim, pode mudar de orientação sexual de acordo com o período da vida. É uma sexualidade fluida, é uma sexualidade líquida, assim como as relações contemporâneas, assim como determinados princípios e valores que nós os tornamos fluidos e líquidos. Nós abraçamos determinados princípios e valores dependendo do momento de vida. Dependendo do momento de vida, a gente flexibiliza e a gente adota outros princípios e valores. Aí mais para frente a gente muda outra vez. Agora eu queria lembrar vocês, alguns meses atrás nós tivemos uma série aqui chamada Identidade. Você que não é da nossa comunidade, você pode entrar no site chakra.org e buscar lá Identidade. Nós temos uma série de 6 reflexões sobre identidade e eu trouxe nessa série uma afirmação do John Mark Comer que diz: identidade não é algo que você cria, mas algo que você recebe do seu Criador. E ali tem toda a base bíblica para você refletir. Não é algo que você inventa, mas algo que você descobre, na medida em que se relaciona com Deus. Na medida em que você se relaciona com Deus, você descobre quem você é. Você não é o que você deseja. Você não é o que você faz profissionalmente.
Você não é o que as pessoas dizem acerca de você. Você é o que Deus diz acerca de você. Por isso, nós precisamos descobrir e construir nossa identidade a partir da voz de Deus, e não a partir da voz da cultura, ou a partir dos ruídos da nossa própria alma, dos nossos desejos confusos, dos nossos sentimentos caóticos. O problema, esse é um gráfico também bem conhecido por todos aqueles que estão caminhando aqui com a gente, e muito importante, porque nós estamos inseridos numa cultura, e essa cultura possui liturgias culturais. Quando você está nas redes sociais, você não está num lugar neutro, você está num lugar onde existe valores e princípios culturais sendo transmitidos através das imagens, através das experiências, através do eu dizendo o que... O selfie é assim, é o ápice dessa experiência. Então, como você ganha dinheiro hoje contando as suas experiências de viagem? Como você ganha dinheiro hoje contando as suas experiências na cozinha, contando as suas experiências provando vinho, contando as suas experiências com a preparação física, contando experiências, é a sua experiência que vale dinheiro. Agora, existe então princípios e valores por detrás de liturgias culturais. Quando você está nas redes sociais, existe uma liturgia cultural. Quando você está assistindo uma série de TV, existe uma liturgia cultural ali por detrás. Quando você está assistindo uma novela da Globo, existem princípios e valores e uma liturgia cultural. E por liturgia, eu estou falando daqueles rituais que eles vão se repetindo, e você, a primeira vez que você os assiste, a primeira vez que você se depara com eles, você até se assusta dizendo: nossa, aonde o mundo foi parar? Mas depois de tanta repetição, você começa a assimilar, você começa a achar natural, você começa a defender. Ou seja, as liturgias culturais, elas geram hábitos. Isso é muito claro na moda, como a gente se veste. Eu tenho certeza que todos aqui já passaram pela experiência que eu passei, um dia vendo alguém vestido na moda, mas eu olhei aquilo e falei assim: meu Deus, eu nunca vou me vestir desse jeito. Ridículo. 3 anos depois, estou lá eu vestido igualzinho aquilo lá. Assim, eu brinco com os amigos aqui da minha idade que a gente nunca acerta, porque assim, a gente compra tênis preto, a gente descobre que os moços estão usando branco, a gente compra branco, eles voltam a usar preto, e a gente vai sempre correndo atrás deles. Por quê? Porque a moda é um bom exemplo de como liturgias culturais determinam hábitos, e hábitos nos impelem a tribos. Assim, o pessoal que começa a fazer crossfit, começa a andar na tribo do crossfit, começa a seguir o pessoal do crossfit. O pessoal do beach tênis, tem a tribo do beach tênis, começa a seguir o pessoal do beach tênis. O pessoal que gosta de moto Harley Davidson, tem tribo e começa a seguir todo mundo que fala de moto Harley Davidson. São tribos. E agora perceba que, indo para a dimensão das redes sociais, fica claro uma coisa: quando você dá o like num determinado comportamento, o algoritmo começa a te jogar para uma bolha, e aí você dá o like outra vez, e você vai entrando na bolha, e você, depois de um tempo, você começa a achar que absolutamente todo mundo pensa como você. Não, você está numa bolha. Você está numa bolha. Isso está acontecendo na dimensão política, isso acontece na dimensão da moda, isso acontece na dimensão dos princípios e valores éticos. Você é engolido por essa liturgia cultural, e as redes sociais te colocam numa bolha, e você vai sendo formatado. Por quê? Porque a tribo ou a bolha
fortalece a liturgia cultural. E aí, existem inúmeras pessoas que frequentam igrejas cristãs, e se você perguntar para elas como foi feito no censo, elas vão dizer, eu sou cristão, eu sou evangélico, mas me desculpa, você pode ter hábitos evangélicos, mas talvez você não tenha uma mente evangélica. Você pode ter hábitos cristãos, mas você não tem uma mente cristã, porque a sua mente foi formatada pela cultura. Agora, o que Deus diz acerca da sexualidade? Qual é a perspectiva, o lugar da sexualidade na perspectiva da cosmovisão bíblica? Deixa eu dizer uma coisa para vocês antes da gente ir para Gênesis 1 e 2. Gênesis 3 é muito importante para você entender o que acontece no mundo atual e o que eu vou dizer daqui a pouco, porque existe um antes e depois muito claro de Gênesis 3. Antes de Gênesis 3, o ser humano vivia uma relação com Deus de dependência, de amor. Consequentemente, existia equilíbrio na natureza, equilíbrio na nossa psique, equilíbrio no nosso bios, existia respeito no trato do homem para com a natureza, da natureza para com o homem, intimidade entre o homem e a mulher e, consequentemente, ordem e vida. Porque o relato de Gênesis 1 e 2 começa dizendo que tudo havia se tornado caos, ou tudo era caos. E Deus, com a sua voz, os princípios, a palavra de Deus estabelece a ordem. E quando a palavra de Deus estabelece a ordem, existe vida. Isso acontece até hoje em nós. Quando você escuta a voz de Deus e acolhe a voz de Deus, os princípios e valores de Deus, a sua vida caótica reencontra a ordem. E quando a sua vida caótica reencontra a ordem, você é surpreendido pela vida. Mas em Gênesis 3 acontece a ruptura dos nossos primeiros pais com o Deus Criador. E consequentemente, o que acontece com a ruptura? O desequilíbrio. Tudo entra em desequilíbrio. A natureza entra em desequilíbrio, a nossa psique entra em desequilíbrio, o nosso bios entra em desequilíbrio, as nossas células começam a produzir o câncer, o que não existia antes. A relação entre homem e natureza, que antes era de respeito, agora é opressiva, dos dois lados. A natureza agride, o ser humano agride a natureza, a inimizade se instala nas relações humanas, a violência se torna o padrão e, consequentemente, nós encontramos o caos. Interessante, Deus cria o universo para dissipar o caos, mas nós fazemos uma opção que nos coloca de volta ao caos, e o caos nos conduz à morte. A maneira mais simples que eu gosto de mostrar para as pessoas o que aconteceu em Gênesis 3, e perceber como absolutamente tudo que está do lado de cá é caracterizado pela disfuncionalidade. E por disfuncionalidade, entenda, do lado de cá de Gênesis 3, os meus sentimentos são disfuncionais, os meus desejos são disfuncionais, a minha psique é disfuncional, o meu bios é disfuncional, as minhas relações são disfuncionais, tudo, absolutamente tudo se torna disfuncional. Então deixa eu mostrar para vocês como eu gosto de ilustrar isso. Imagina que a criação de Deus em Gênesis 1 e 2 é essa Ferrari. É isso que Deus entregou para nós. Tudo perfeito, tudo em equilíbrio, tudo funcionando perfeitamente. E Ele nos presenteou. Imagina você ganhando de Deus uma Ferrari, né?
É isso que Deus fez. Deus não precisava do universo, Deus não precisava nos criar. Deus cria o universo e cria o ser humano para presenteá-lo com a história, presenteá-lo com a vida. Deus nos presenteia com algo perfeito em pleno equilíbrio. E sabe o que nós fizemos com o que Deus nos deu? Isso aqui. Esse é o mundo pós-Gênesis 3. E aqui eu queria chamar a atenção, você que atua, por exemplo, na área da psicoterapia, que atua na área da pedagogia e muitas outras logias. Porque existem muitos terapeutas que dizem, eu sou um terapeuta cristão. Por quê? Porque ele frequenta a igreja. Mas ele nunca percebeu as implicações da fé cristã para o exercício ou pelo que ele exerce. O grande problema de muitas psicoterapias, ou psicologias, ou pedagogias, ou muitas logias, é que quando você faz a pergunta, o que é o homem? Eles olham aqui, porque eles só conhecem isso aqui. E aí, eles vão começar a definir, o homem ter esses sentimentos é natural. O ser humano ter esses desejos é natural. Esse carro não andar é natural. Esse carro está dividido em duas partes, não é natural. Se você não conheceu o que aconteceu em Gênesis 1 e 2, você não conhece o que é o natural, você não conhece o que é a criação de Deus. Você está trabalhando aqui com o ser humano pós-queda, pós-ruptura. E você precisa ter isso em mente quando você lida com a cultura. Sempre quando você escuta uma pessoa que não tem vínculo algum com Deus, que não conhece a palavra de Deus, a coisa mais óbvia, ele vai olhar para a sociedade e vai dizer, mas isso é natural, é assim que o ser humano é. Não, o ser humano não foi criado para ser isso, o ser humano foi criado para ser isso. Então vamos descobrir para que o ser humano foi criado? E qual é o lugar da sexualidade nesse processo? E a partir daqui, eu diria, eu entro agora, num momento onde algumas coisas que eu vou dizer, elas não são politicamente corretas, mas o meu compromisso aqui é ser biblicamente correto, não politicamente correto. E aí, se você está nos visitando e você não concorda, eu te respeito, mas eu convido você para respeitar o que eu vou apresentar e considerar o que eu vou dizer. Porque nós vivemos numa sociedade pluralista e por pluralismo eu entendo que todos podem colocar o que pensam e devem ser respeitados a partir do que dizem. E eu quero convidar você que se afirma cristão, checar se de fato a sua sexualidade tem sido formatada pelo que Deus diz, ou a sua sexualidade tem sido formatada pelo que a cultura diz. Vamos lá. Gênesis capítulo 1, verso 26. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O termo homem aqui não é o sentido homem masculino, mas é humanidade. Façamos a humanidade à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aqui nós temos registrado o momento em que Deus cria os seres humanos, e eu quero ser bem claro para você aqui, para a gente não gastar tempo em coisa que é periférica. Eu não vou discutir aqui se nós estamos falando de um ato poderoso, criativo de Deus, que num instante não existia o ser humano, no segundo instante passou a existir o ser humano. Nem estou falando que Deus, através de um processo evolutivo natural, conduziu as coisas para que existisse o ser humano. Seja qual for o seu posicionamento, a grande questão é a seguinte: Gênesis 1 e 2 não é escrito para responder à ciência moderna. Gênesis 1 e 2 é escrito para fazer uma afirmação.
Absolutamente tudo que nós vemos é criação de Deus. E Deus não fez isso por acaso. Deus foi intencional ao criar todas as coisas. E mais, seres humanos não surgiram nessa criação por acaso. Seres humanos são fruto da intencionalidade do Deus Criador. O Deus Criador, no conselho da Trindade, perceba aqui no plural, né? Decidiu criar o ser humano. Nós somos fruto de um ato intencional do nosso Deus Criador, e Ele nos cria, diferentemente de toda a criação, com racionalidade, poder criativo e responsabilidade. Isso é importante porque, assim, quando você olha para o reino animal, o que nos distingue do reino animal, nós somos seres racionais. Nós somos seres, está certo que tem muita gente que não usa muito essa parte da sua humanidade, né? Mas nós somos seres racionais. E Deus nos deu o poder criativo, que é uma prova disso. Esse ambiente que você está, um prédio, arquitetura, cadeiras, design, telão de LED, transmissão pela internet para diferentes lugares do mundo, instantaneamente. Sabe o que tudo é isso? Poder criativo que Deus nos deu. E responsabilidade. Porque diferentemente de todo o restante da criação, assim que Deus cria o homem e a mulher, Ele diz: vocês vão governar esse negócio aqui. Esse jardim está sob a responsabilidade de vocês. Logo, Deus nos dá o poder criativo, mas nos dá também a responsabilidade de como nós vamos usar o poder criativo. Seguindo o mesmo texto, o verso 27 diz: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E aqui começa o grande gap do que a Bíblia diz e o que a cultura contemporânea diz. Todas aquelas identidades sexuais que eu descrevi, elas são decorrentes daquela imagem pós-Gênesis 3. Quando eu olho para a imagem anterior a Gênesis 3, o que eu tenho é Deus criando o homem e a mulher. E Deus cria o homem e a mulher com desejo e atração. Deus cria, e aqui eu vou abrir um parênteses, que normalmente homens gostam muito quando eu entro nessa parte, né? Porque existe uma concepção errada entre muitos casais cristãos. Assim, a concepção de que quando eles entram num quarto para fazer sexo, Deus fecha os olhos. Né? Assim, quando eles vão fazer sexo, Deus pega e fala para os anjos: ei, pessoal, sai daqui, sai daqui. Então, eu vou para o escritório, quando eles terminarem esse negócio aqui, vocês me chamam de volta. Né? Tem muitos casais que acham que quando eles vão fazer sexo, o Espírito Santo fala: pera, o Espírito Santo sai, vai para o corredor, abre a porta e fala: quando vocês terminarem, vocês me chamam de novo. Fecha a porta e fica esperando no corredor. A sexualidade é criação de Deus. O desejo, a atração pelo sexo oposto é parte de Gênesis 1 e 2, a imagem anterior a Gênesis 3. Ou seja, se é criação de Deus, nós não deveríamos nos sentir culpados em praticarmos o que Deus nos deu. A grande questão é que Deus nos dá essa dádiva para ser exercitada no lugar correto, da forma correta, no tempo correto. Só que pós-Gênesis 3, com aquela confusão pós-batida de Ferrari, nós passamos a usar a nossa sexualidade fora de tempo, fora de ordem e fora de lugar. Ainda, diferentemente de todos os animais,
você tem que perceber que o desejo e a atração dos seres humanos, eles são conjugados também com a capacidade de afeto e construção de relação. Animais se relacionam sexualmente por instinto. Animais se relacionam sexualmente porque a fêmea está no cio. Seres humanos se relacionam sexualmente dentro do projeto de Deus, porque existe uma relação de afeto, existe uma relação de compromisso, existe uma relação de aliança entre um homem e uma mulher. E eu quero mostrar já as implicações disso para vocês. Mas ainda, verso 28 diz: Deus os abençoou. Deus os abençoou como homem, Deus os abençoou como mulher, Deus abençoou a atração sexual, Deus abençoou a sexualidade, Deus abençoou a potencialidade de homens e mulheres, dizendo: sejam férteis, multipliquem-se, encham e, não gosto dessa palavra, subjuguem. Se eu fosse tradutor da Bíblia, eu usaria governem a terra. Esse aqui é um princípio de governança do jardim. Agora, perceba, Deus nos abençoa para nós abençoarmos. Esse é um padrão de Gênesis a Apocalipse. Deus te abençoou para que você seja um canal de bênção. Deus te abençoou não para você ser um grande reservatório de bênçãos. Deus te abençoou para você ser um canal de bênçãos. Absolutamente, as suas habilidades profissionais, a sua influência, o seu poder criativo, tudo quanto Deus te deu, deve ser usado. Lembra, na última reflexão, o perigo de a gente achar que o sentido da vida está em acumular, acumular, acumular e acumular. E Deus diz: isso é insensato. O sentido da vida está em abençoar, abençoar, abençoar. Agora vem para a sexualidade. Nós desenvolvemos um padrão doentio de sexualidade, uma sexualidade disfuncional, uma sexualidade pós-queda, na qual o sexo existe para que eu tenha prazer. Lembra do eu aqui? Para que eu tenha prazer. E é interessante, como na sociedade humana, por exemplo, a prostituição prolifera, porque existem indivíduos que pensam que o sexo existe para ele ter o prazer. Uma das áreas da internet que ganha mais dinheiro, mais rentável na internet, é a pornografia. E por que ela cresce? Porque especialmente, não exclusivamente, mas especialmente muitos homens vivem uma sexualidade disfuncional, na qual o propósito da sexualidade é ele ter prazer. E se eu dissesse que a sexualidade que Deus nos dá numa relação é para que o outro tenha prazer? É interessante que em 1 Coríntios capítulo 7, o apóstolo Paulo dá um conselho que muitos cristãos não conhecem. Ele diz: vocês, mulheres, a partir do momento que vocês assumiram uma relação de aliança, uma relação de compromisso, de construção de afetividade, o corpo de vocês não pertence mais a vocês. O corpo de vocês pertence ao seu marido. Você já pensou que perigo é esse princípio? Que perigo é esse princípio numa relação líquida? Que perigo é esse princípio numa relação descartável, numa relação sem aliança, numa relação sem compromisso? É um perigo. Mas, peraí, algumas mulheres que talvez não conheçam esse texto, estão dizendo assim: tá vendo? É por isso que eu não sou cristã, é por isso que eu não sou evangélica, é por isso que eu não leio a Bíblia, essa Bíblia é machista. Então continua lendo o texto de 1 Coríntios 7 e você vai se surpreender, porque Paulo fala assim: assim também os maridos, o seu corpo não é mais seu, o seu corpo é da sua esposa.
Você já pensou que revolucionário é isso no primeiro século? Numa sociedade altamente patriarcal, machista, o apóstolo Paulo diz: o corpo da mulher é do seu marido, e o corpo do marido não é dele, é da mulher. E isso inverte completamente a nossa concepção de como a gente usa a sexualidade, porque muitas traições, muitos adultérios acontecem por uma única e exclusiva razão: eu preciso ter prazer. Quando Deus abençoa o homem e a mulher, para que eles abençoem os seus parceiros. Eu, ao longo da minha caminhada como pastor, já fiz muitas cerimônias de casamento, e existe uma frase que eu costumo repetir em todas elas. Então, aqueles que eu vou fazer a cerimônia daqui a alguns meses já sabem o que eu vou dizer para vocês. Então, é bom vocês não se assustarem, porque eu costumo dizer assim, citar Walter Trobit, que diz: se você quer casar, se você quer ser feliz, não se case. Lembra disso, Mela? Suas filhas ouviram isso, né? E eu lembro assim, quando eu falo isso na cerimônia, o casalzinho na minha frente assim, abre um olhão, assim, quase diz: pastor, agora o senhor vai dizer isso? Né? Se você quer ser feliz, não se case. Mas Walter Trobit, ele complementa dizendo: mas se você quer fazer alguém feliz, se case. O casamento não existe para a sua felicidade. O casamento existe para a sua maturidade. Você se casar e manter um relacionamento não vai te conduzir à felicidade, vai te conduzir à maturidade. Sabe por quê? Você vai aprender a amar, você vai aprender a se doar, você vai aprender a viver para o outro. E isso te conduz à maturidade. Sabe o que é especial? Quando você amadurece, você é surpreendido pela felicidade. Pessoas imaturas são altamente infelizes. Elas passam a vida usando o outro como matéria-prima da sua própria realização e prazer. E elas levam o outro para o caos do desespero, da depressão e da tristeza. Agora, o projeto de Deus é: viva para o outro. Case para fazer outro feliz. É bênção para abençoar. Viva a sexualidade na perspectiva de que a sexualidade que Deus te deu é para você oferecer prazer para aquele que você ama, para aquela que você ama. E você vai perceber que a partir desse princípio não faz sentido muitas coisas que nos cercam na nossa sociedade. Mas Gênesis 2:24 diz: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Aqui talvez venha a parte mais complicada dessa reflexão. Mais complicada do que as anteriores. Porque hoje em dia, muitas pessoas dizem: não, eu sou cristã, eu sou evangélica, mas as pessoas, elas querem fazer isso à imagem e semelhança delas, elas querem um Deus à imagem e semelhança delas. E, por exemplo, quando lidam com a sexualidade, elas querem estabelecer como usar a sexualidade, qual a ordem da sexualidade. Mas me desculpa, o nosso Deus é um Deus de ordem, se você não percebeu ainda. Gênesis 1 é caos. Deus diz, dissipa o caos, estabelece a ordem. Se você ler os capítulos seguintes, a narrativa, quando o povo de Israel sai do Egito e vai caminhar pelo deserto, é impressionante como Deus organiza a caminhada, organiza o acampamento. Cada tribo tem o lugar certo. Você já percebeu que os rituais no tabernáculo, os rituais no templo, não é do jeito que eu quero. Existe uma ordem apropriada nas coisas. O nosso Deus é um Deus de ordem. E qual é a ordem que ele estabelece aqui? Primeiro, o homem deixará pai e mãe. E aqui,
Não faz sentido a gente pensar que essa é uma regra geográfica no mundo 1500 a.C., porque no mundo 1500 a.C., toda a família vivia numa grande propriedade e não era o homem que deixava a propriedade do pai para ir morar na propriedade do pai da moça, era a moça que deixava a propriedade da sua família para ir morar na propriedade do pai do noivo. Então, o que esse texto está querendo dizer é que o homem precisa crescer na direção da maturidade. Todo homem deveria crescer na direção da maturidade para chegar um momento e ele não precisar mais ser filho e ele estar pronto para ser marido e pai. Todo homem deveria crescer na direção de se libertar da mamãe que leva todinho para ele na cama toda manhã, para ele acordar, e se tornar... Todo menino deveria se tornar homem. E eu não vou entrar aqui por questão de tempo, no fato que a gente vive na nossa sociedade uma verdadeira epidemia de Peter Pans. Você já percebeu isso, né? Assim, meninos de 40, 50, 60 anos de idade. Agora, quando o homem alcança a maturidade, o que vem em seguida é, ele se unirá à sua mulher. E aqui, o termo unirá, ele ainda não é a terminologia sexual. Aqui é o estabelecimento de uma união pública. O homem ganha maturidade para dizer, eu não preciso mais que a mamãe me leve todinho toda manhã, eu não preciso que o papai pague as minhas multas que eu faço com o carro, e eu posso agora assumir o compromisso de cuidar de uma família, zelar por uma mulher e ter filhos. É um compromisso público que o homem estabelece. E aí, eu me lembro que quando eu me casei com a Sônia, 37 anos atrás, a gente não vivia essa época ainda que se gasta milhões para fazer uma festa de casamento, né? Assim, eu sou da época que assim, a gente mandava convite para todo mundo, né? Então assim, eu era pastor de uma igreja, mas eu tinha uma igreja que eu tinha passado a minha adolescência e a juventude, e a Sônia tinha a igreja que ela tinha passado a adolescência e a juventude, e o que a gente fez, o nosso convite de casamento foi lido assim de púlpito nas igrejas, casamento do Ricardo da Sônia, dia tal, na igreja tal, e o que aconteceu? Baixou todo mundo lá, assim, a rua fechou, né? Tiveram que chamar a polícia para conter o tráfico, tinha gente por tudo quanto era janela, tinha gente em pé ao redor, estava todo mundo lá, e um dos pastores que falou, ele num determinado momento, ele disse assim, vocês sabem o que está acontecendo aqui? Deixa eu dizer para vocês, ele falou assim, nesse público aqui, existem várias jovens que estavam interessadas no Ricardo. Elas estão aqui. E existem vários jovens, e era o número maior, que estavam interessados na Sônia. Mas esse pastor disse, mas o que eles estão dizendo hoje é, vocês perderam. Não existe mais chance nenhuma para vocês. Por quê? Porque a partir desse momento o Ricardo é da Sônia e a Sônia é do Ricardo. Qual o medo de alguns casais assumirem esse compromisso? Talvez porque eles querem estabelecer relações que sejam líquidas o suficientes para, da mesma maneira como eles estabelecem sem compromisso público, eles vazam sem compromisso público. Mas aí vem a melhor parte, a cereja do bolo. Isso leva, na ordem de Deus, a sexualidade. Aí então eles se tornam uma só carne.
Aí então, porque assim, lembra que eu falei, 1 Coríntios 7, o corpo de uma mulher pertence ao seu marido, o corpo de uma esposa pertence ao seu esposo e assim por diante. Esse negócio é muito perigoso se não existe maturidade, se não existe compromisso, se não existe aliança no casal. Quer você goste ou não disso, essa é a ordem de Deus. Mas eu sei, alguns de vocês não seguiram essa ordem. E o que fazer? Se aproximar de Deus, pedir perdão e dizer: eu quero viver um novo momento na minha relação. E eu vou colocar ordem na minha relação. Alguns de vocês não seguiram essa ordem. E hoje vocês têm filhos e netos. E eu estava conversando com um amigo ontem, e ele dizia que a neta dele, 17 anos, começou a namorar. E ele e sua esposa, gente muito querida, eles têm uma verdadeira família que a gente chama de mosaico, né? Ele teve o primeiro casamento com filhos, ela teve o primeiro casamento com filhos, e aí eles têm que administrar, muitas vezes, esse caos que é uma família que se junta já com os filhos, e agora os netos. E aí eles estavam falando com a neta, dizendo: ó, você vai começar a namorar, escuta bem, olha aqui, olho a olho, vamos estabelecer umas regrinhas aqui, né? E ele percebeu que a menina começou a olhar para ele assim, como quem diz: vô, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Mas ele teve a ousadia de dizer para a neta: porque eu errei. Eu errei. E eu quero um caminho melhor para você. E cuidado com você dizer nesse momento: ah, mas a minha experiência foi diferente, a minha experiência deu certo. Desculpa, assim, a sua experiência, se você não seguiu essa ordem e a sua experiência deu certo, não é porque a sua experiência foi correta, é porque Deus é gracioso, é porque Deus é bondoso, é porque Deus é misericordioso. Então vamos colocar as coisas na ordem. Se o seu caminho não foi esse e deu certo, é porque Deus é gracioso, porque Deus é bondoso, porque Deus é misericordioso, e não porque o teu caminho funciona. E quando você tiver que lidar com seu filho, seu neto, você vai ter que ter a coragem de dizer para ele: não foi esse o caminho que eu adotei, mas eu não quero que você siga esse exemplo, porque existe um caminho melhor, o caminho da bênção de Deus. E outra coisa que eu queria deixar claro aqui: ninguém é responsável diante de coisas que nunca tinham ouvido falar. Alguns de vocês vieram de uma experiência distante de igreja, da palavra, e erraram. Mas o que Deus propõe para você? Eu quero te acolher do jeito que você está, mas eu quero que o meu amor e o meu perdão transforme a sua vida, transforme a sua mente, transforme o seu coração, e que você seja formatado não pela cultura, mas pelo que a palavra de Deus nos diz. E uma última coisa sobre isso aqui, porque talvez alguns dos jovens aqui, principalmente jovens adultos, porque existe assim um conceito esquisito hoje em dia, de que pessoas divorciadas, pessoas depois de uma determinada idade, acham que isso aqui não vale para elas. Senão, Deus isentou elas da ordem. Peraí, escuta, você tem um WhatsApp, um e-mail de Deus que prove isso? Porque eu não encontro na Bíblia. Eu não encontro na Bíblia dizendo: se você completou 30 anos e não se casou, essa regra não serve mais para você. Ou se você já tem mais de 40 e é divorciado, essa regra... Eu não encontro isso na Bíblia. E aí as pessoas: ah, pastor, puxa vida, eu te admirava tanto, sempre achei você um cara tão inteligente, e aí você vem com essas ideias retrógradas. Nós precisamos atualizar a Bíblia. Gênesis 2:24 foi escrito no século 15 a.C. Aí, Jesus, em Mateus 19, verso 5, atualiza. 15 séculos depois, sabe o que Jesus diz sobre esse texto? É isso mesmo. É isso mesmo.
Aí você diz, não, mas peraí, assim, a sociedade no século I era muito diferente da nossa sociedade. A nossa sociedade, nessa questão da sexualidade, é cruel. Você mesmo colocou um painel aqui com as diversas sexualidades. Pô, ser homem, ser mulher, nessa cultura, é barra pesada. Ok, então você pega, quando Paulo escreve aos Efésios, essas mesmas palavras, e ele está escrevendo para uma cidade na qual existia uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo a Ártemis, e no templo de Ártemis existia mais de 3.000 prostitutas cultuais. Parte do culto a Ártemis envolvia orgias sexuais. Éfeso é uma cidade romana. E quando eu não sei quantos de vocês tentaram no passado assistir uma série da HBO, Roma. Assim, eu assisti os 3 primeiros episódios, falei, não vai dar, muito pesada. Mas aquela era a cultura romana. Então você dizer que a nossa cultura é complicada, Paulo diz a mesma coisa que nós encontramos em Gênesis 2 para cristãos que vivem na cidade de Éfeso, uma cidade romana. E mais, quando ele escreve aos cristãos de Corinto, ele insiste nisso, dizendo, cuidado com quem você se relaciona, porque quando você se relaciona, você se torna uma só carne com a pessoa. E ele está falando de um contexto que a cidade de Corinto ficava na base de uma montanha. Em cima da montanha tinha um templo de Afrodite, e as prostitutas, as sacerdotisas de Afrodite, toda tarde, final da tarde, descia a montanha para se oferecer nas ruas, de maneira pública, aos homens da cidade. Então crianças e adolescentes conviviam com essa cultura. A família que se considerava discípulo de Jesus tinha que viver a sexualidade numa cultura como essa. E Paulo diz, cuidado, ele diz, fujam da imoralidade sexual, da disfunção sexual. Por quê? Acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Aqui tem um fator adicional, né? Antes do seu corpo como mulher ser do seu marido, ou o seu corpo como marido ser da sua esposa, o seu corpo é templo do Espírito Santo. É templo do Espírito Santo. Essa é a base. E aqui, depois, a gente não tem tempo, você pode dar uma olhada lá, em 1 Coríntios 6 e 7, Paulo vai falar aos casados, e ele vai dizer, casados, fujam da imoralidade sexual. Sabe como? Façam sexo. E é surpreendente como gente casada para de fazer sexo. Assim, antes de casar era um fogo. Aí casa, para de fazer sexo. E quando chegam os filhos, o perigo, né, tem gente falando assim, vai pastor, fala mesmo, né? Assim, e eu até sugeri que talvez hoje, se assim, alguém tiver com pressa para praticar a palavra de Deus, pode pular a última música, tá? Na hora de começar a tocar a última música, você sai, porque assim, você vai praticar o que Deus disse, amém. Assim, muitas vezes casais, depois que os filhos chegam, as esposas acham que a missão delas foi cumprida. Desculpa, a sua teologia católica romana e o sexo existe para procriação? Essa não é a teologia bíblica, me desculpe. E muitas vezes casais não se apercebem que toda a relação começa a deteriorar, a comunicação começa a deteriorar, o respeito começa a deteriorar, porque eles passam a desprezar a sexualidade. Sexualidade não é um acessório numa relação conjugal. Sexualidade é essencial na vida de um casal. Falei. E eu espero que a Sônia esteja ouvindo pela internet. Mas ele fala para solteiros e descasados também. Ele diz, ei, vocês que estão solteiros, Paulo fala assim, eu gostaria que todos vocês vivessem como eu, solteiro. Porque daí vocês podem se dedicar à causa de Deus. Mas se vocês estão pegando fogo, casem. Ou seja, o lugar do sexo, para Paulo, que está escrevendo para uma cultura como a cidade de Corinto, o lugar do sexo é
numa relação conjugal de aliança e compromisso. E uma dica, Paulo fala até para mal casados. Então, assim, não precisa levantar a mão, mas se esse é o seu caso, dá uma olhada depois lá. E assim, eu quero concluir com o último verso de Gênesis 2:25, porque alguns casais estão com pressa aqui, eu avancei no horário. Eu me empolgo com o tema, né? O homem e a sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Que bonito isso, né? Aqui nós temos a intimidade sem medo. Não existe medo de ficar nu diante do outro. Porque quando eu me casei com a Sônia, 37 anos atrás, ela pensava que me conhecia. Ela não me conhecia. Eu pensava conhecer a Sônia, mas eu não conhecia. Em 37 anos nós fomos desnudados. Os meus erros ficaram evidentes. As minhas manias foram afloradas. As minhas limitações. E quando você está numa relação líquida, numa relação descartável, você tem medo de ser quem você é. Você tem medo do que o outro vai fazer, se você não for perfeito. Medo do que o outro vai fazer, se você não corresponder às expectativas. Mas o plano de Deus é que casais vivam uma relação onde não existe medo de ser imperfeito, medo de não corresponder, medo de ter imperfeições. E que eu acho interessante, assim, a gente chega numa fase do casamento, existem fases turbulentas, né? E principalmente, eu diria, nos primeiros anos de casamento, ou talvez 10, 15 anos, assim, a gente quer mudar o outro. E a gente gasta muita energia para mudar o outro. Se o outro não mudar, eu não vou ser feliz. Agora, quando você persevera e você avança numa determinada fase que eu cheguei, é muito interessante. Porque assim, chega um momento que você desiste de mudar o outro. E você decide acolher o outro nas limitações e celebrar as virtudes, né? Rubem Alves dizia que a gente começa casado jogando tênis. Tênis, a gente joga a bola no fundo para o outro não pegar, a gente bate pesado para o outro errar, mas quando você persevera, você descobre que o casamento é um jogo de frescobol. Você tem que jogar a bola redonda para o outro. E se a bola vier quadrada, você dá uma ajeitadinha, porque o importante é a bola não cair. No frescobol, os dois ganham. E assim, eu queria ir aqui para os nossos desafios, que já está ficando tarde. Primeiro, discípulos casados. Eu garanto que você nunca ouviu um desafio como esse numa igreja cristã. É bíblico. É bíblico. Se por alguma razão a coisa não tem acontecendo, está na hora de vocês conversarem sobre isso. Está na hora de vocês buscarem ajuda sobre isso. Mas a sexualidade não é um apêndice na relação conjugal. É uma dádiva de Deus para um casal. Discípulos solteiros ou descasados, deixem de se submeter aos seus desejos e sentimentos e submetam-se à ordem de Deus. E ordem aqui não é sinônimo de imperativo, é sinônimo de processo de Deus. Mas eu sei que existem pessoas aqui que vivem lutas interiores bem mais complexas do que eu tratei aqui. E essas lutas precisam ser tratadas, acompanhadas, talvez num processo de mentoria cristã. Mas o que eu posso adiantar para você é a primeira decisão que você precisa tomar é dizer para Jesus: eu quero que o teu amor seja a minha fonte de satisfação.
Eu quero que o teu amor seja a minha fonte de satisfação. E quarto e último desafio para todos vocês: respeitem e amem aqueles que não pensam como nós. Como cristãos, nós não fomos enviados ao mundo para julgar aqueles que não pensam como nós, para criticar aqueles que não pensam como nós, para massacrar aqueles que não pensam como nós. Nós fomos enviados ao mundo para amar aqueles que não pensam como nós e respeitá-los. Semana passada nós terminamos dizendo: se você chegou à conclusão que o seu bolso e a sua bolsa não estão debaixo do senhorio de Jesus, você ainda não é discípulo, e está na hora de você colocar o seu bolso e a sua bolsa debaixo do senhorio de Jesus. Hoje a gente termina dizendo: se a sua sexualidade não está debaixo do senhorio de Jesus, você não é discípulo de Jesus. Mas está na hora, e sempre é tempo, de você entregar tudo o que você é, tudo o que você tem, e colocar tudo debaixo do senhorio de Jesus, acreditando piamente que a vontade dele é boa, a vontade dele é perfeita, a vontade dele é agradável. Faça dessa última canção a sua oração.